Cá entre nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e, obviamente, sugerida por vocês que nos seguem nas redes sociais e que também enviam seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue e comente os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje no nosso programa vai ser o impacto do melhoramento genético na produtividade do eucalipto. Solta a vinheta. Nosso entrevistado de hoje é engenheiro florestal formado pela Unesp, mestre em Ciências, Fisiologia e Bioquímica de Plantas, pela Exalc USP, e doutor em Ciências, Genética e Melhoramentos de Plantas, pela Exalc USP também. É professor da Unicentro do Paraná e na pós-graduação da Exalc. Também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e trabalha com genética de melhoramentos florestal, com espécies exóticas, como pinos e eucaliptos. Obrigado por aceitar nosso convite, professor Dr. Evandro Tambarucci. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Oi, Nelson, tudo bem? Eu que agradeço, fico muito satisfeito pelo convite. Para mim é uma honra estar falando aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Poxa vida, nós é quem agradecemos e esperamos ter aqui, avançando os nossos conhecimentos na parte florestal. Professor, estudando um pouco sobre o tema de hoje, para que eu pudesse lhe entrevistar e não falar tantas asneiras, né? Eu vi que desde os primórdios do desenvolvimento da agricultura, a aplicação de técnicas de melhoramentos tiveram grandes influências no aumento da produtividade de plantas. Exatamente como tudo isso começou e quem foi o pioneiro nesse estudo? Bem, Nelson, cá entre nós, o melhoramento ele começa justamente com o início da agricultura, né? Então, a sociedade ela começa a se agrupar ali em alguns locais, deixando de ser nômades, né? Passando então a permanecer no mesmo local, e o melhoramento ele se confunde com essa época. Por quê? Naquele momento, né, as pessoas elas buscavam plantas que fossem cultivadas para ter ali próximo, né, de onde eles residiam, o alimento facilmente pronto à disposição. Então, as pessoas daquela época, há mais ou menos uns de 6 a 10 mil anos atrás, as pessoas elas já praticavam o melhoramento sem saber. Por exemplo, na coleta de uma semente, por exemplo, que as pessoas estivessem interessadas em comer, né, como fonte de alimento, essas pessoas elas deixavam de coletar aquelas sementes que caíam no chão ou estavam estragadas, né, caíam no chão, acabavam ficando estragadas ali por deteriorização ou mesmo algum animal ali acabava comendo, e coletava então as sementes de cima da planta. E aí eles estavam selecionando as plantas que possuíam sementes e as sementes permaneciam no vegetal. E aí eles selecionavam plantas que derrubavam menos as sementes, acessando melhor sementes mais vigorosas. Era uma escolha natural e sem que eles percebessem, né? Perfeito. Dessa forma. Legal. E, professor, qual a importância do estudo da silvicultura e melhoramento florestal para espécies do gênero eucalipto? No Brasil, quando e quem iniciou esses desenvolvimentos? Bem, muito bom, muito boas as suas perguntas, né? O que acontece? A silvicultura, juntamente com as técnicas de melhoramento florestal, fazem hoje o Brasil o maior produtor de
celulose, um dos maiores produtores de celulose. Nosso PIB, né, o PIB das florestas plantadas, ele interfere 1,2% no PIB brasileiro. Então é muita coisa, sabe, Nelson? Muita coisa. Muita coisa. Mas as técnicas de silvicultura, elas são muito interligadas aos programas de melhoramento. Não adianta nós, melhoristas, fazermos um processo de seleção, né, um processo de melhoramento sem fazer um contato ou ter contato com o pessoal que trabalha ali no manejo das empresas, na área da silvicultura. Então, essas duas áreas da engenharia florestal são importantíssimas para nós termos ali a maior produtividade possível das nossas florestas, né? E no Brasil, isso começou por volta de 1904, né? Quando ali o engenheiro agrônomo, que era filho de brasileiros, Edmundo Navarro de Andrade, foi fazer agronomia em Portugal e voltou para trabalhar nas estradas de ferro, ali na antiga Companhia Paulista das Estradas de Ferro. A companhia, já vendo a necessidade, né, de utilizar algum tipo de madeira cultivada para os trilhos dos trens, ela apostou em várias espécies, fez testes com várias espécies nativas, né? E também com alguns eucaliptos que já existia aqui no país. E o doutor Edmundo, né, que foi o pioneiro aí, ele fez testes com os eucaliptos. Algumas pessoas falam eucaliptus urofila, né? Naquela época tinha alguns poucos, e ele percebeu que os eucaliptos cresciam muito mais e a madeira também era muito adequada para os trilhos. Depois disso, ele foi, né, então, para a Austrália coletar esses eucaliptos, trazendo-os para o Brasil e fazendo, então, desde aquela época, um país com um dos maiores produtores ou melhoristas de eucaliptos do mundo, né? Hoje nós somos. Poxa vida, interessante. Realmente vem desde os primórdios dos tempos aí, como você disse, né? E me diga o seguinte, qual o principal objetivo dos programas de melhoramento genético? Bom, Nelson, cá entre nós, antigamente, há uns 10 anos atrás, o melhoramento de eucaliptos ele era muito vinculado à alta produtividade, ou seja, volume de madeira. Mas de uns tempos para cá, os programas de melhoramento de eucaliptos, eles também têm como objetivo a qualidade dessa madeira. A qualidade da madeira para, então, obter mais celulose, no caso das indústrias de papel e celulose, né? No caso da indústria de celulose, observando, então, a qualidade da madeira ali para a produção de celulose. E também, por exemplo, né, na indústria siderúrgica, madeira para carvão. Então, as indústrias elas são diferentes e têm objetivos de programas diferentes, né? Então, madeira, às vezes, mais pesada para a produção de carvão e uma madeira um pouco com uma densidade ali adequada para a produção de celulose. Professor, e qual é a principal vantagem que o eucalipto apresenta para o seu desenvolvimento e por quê? Muito bom. Nelson, nós estamos trabalhando com eucaliptos fora do país de origem. Então, nós temos assim algumas vantagens muito importantes que em relação ao clima da Austrália e o clima do Brasil, né, eles estão ali na mesma longitude. Então, como eles estão ali na mesma longitude, os climas são parecidos. E dessa forma, né, eu gostaria, inclusive, de lembrar, né, a todos que estão nos assistindo que nós poderíamos, então, fazer, né, com grande chance de acerto, os plantios dessas espécies que estão na Austrália no nosso país. E, além disso, né, por conta disso, do clima que é muito favorável para eles, nós não temos as pragas florestais, as doenças florestais que coevoluíram com eles. Então, nós estamos em um país com as mesmas condições, né, adequadas ali para o desenvolvimento, sem os malefícios ali coevolutivos das pragas e das doenças deles. Deixa eu fazer uma pergunta. E com a questão de
da subtração, né, da quantidade de água que Uhum. existe dos eucaliptos. Dizem, não sei, que eucalipto absorve muita Sim. água do lençol freático. Como que isso funciona? Muito bem, isso é uma grande falácia, né, Ah, é? Nelson? É, porque veja, o eucaliptus, como todas as árvores, ele consome água. A Sim, única coisa, né, que nós vemos assim nesse sentido é que ele é uma planta que se desenvolve muito rapidamente, né? Se desenvolvendo muito rapidamente, ele usa muita água, né? Então, assim, obviamente que, por exemplo, espécies nativas elas utilizam tanta água quanto os eucaliptos. No entanto, quando nós adensamos os eucaliptos, colocamos muitas árvores por hectares e eles crescendo como eles crescem, né? Provavelmente eles necessitariam de muito mais água. Mas na verdade isso assim tem um medo muito grande em relação a entendi. isso, mas não é isso que as pessoas dizem. Nós temos pesquisas, quando eu digo nós, né, a Universidade de São Paulo, junto com o CIRA da França, tem pesquisas Uhum. que encontraram raízes de eucaliptos clonais a uma profundidade de 14, 15 metros de Nossa, profundidade. Quer dizer, o eucalipto é uma planta que busca água a uma distância muito grande do solo. No entanto, ele não é capaz de secar um efluente, né, dessa magnitude. entendi. Qual que é o tempo do plantio até a fase de coleta Muito bem. dos eucaliptos? Atualmente, nós estamos trabalhando com um ciclo de 6 até 7, depende da região, um ciclo de 6 até 7 anos, mas caindo para menos, né? Com as Nossa, tecnologias, as novas que tecnologias aí. rápido. Muito rápido, Nelson, muito É rápido. Ele é verdade. muito produtivo. Nossa, bacana. É. É. Como que funciona um ciclo de um programa de melhoramento genético florestal? Ah, claro. Veja, um ciclo de melhoramento genético, ele contém algumas etapas, né? Então, Tá. inicialmente nós selecionamos os materiais, né? Formando uma população base, o que nós chamamos de população base. É uma população que ela tem muita variabilidade genética. Então, lá dentro você vai ter indivíduos extremamente produtivos, né? Tá. Indivíduos que produzem, mas que, por exemplo, têm a tolerância a alguma praga, alguma doença, e nós precisamos dessa variabilidade genética. Isso é importantíssimo para os programas de melhoramento. A partir dessa população base, o melhorista ele seleciona, dentro de uma população bem grande, indivíduos dessa população, e a partir dessa seleção, ele monta uma população que nós chamamos população selecionada. Tá? A partir do momento que nós temos a nossa população selecionada, nós fazemos a recombinação desse material. Atualmente, nós temos a possibilidade de fazer, por exemplo, um teste de progênie, onde nós coletamos, eu vou dar um exemplo aqui, Nelson, se você me Tá. permite, 30 Claro. plantas, né, dentro de uma população base, por exemplo, 30 Uhum. plantas, e aí nós pegamos sementes dessas 30 plantas e implantamos o que nós chamamos de teste de progênies. Nada mais é do que a avaliação dos filhos daquela árvore que você coletou na população base. E aí nós fazemos as análises estatísticas, genéticas, né, que demandam um pouco de conhecimento aí de análises genéticas, e nós detectamos quem daquelas 30 ou quais daquelas 30 matrizes são as melhores. A Tá. partir disso, nós selecionamos, ou seja, nós desbastamos, nós cortamos as piores e deixamos essas melhores se recombinarem no Entendi. campo. E aí a gente coleta a semente de plantas, né, que foram selecionadas com base num valor genético, né, e que aí estão cruzando entre as melhores. E aí nós temos um novo ciclo, uma nova população que nós podemos utilizar com ganho genético. Vai melhorando a qualidade, a espécie, né? Vai melhorando. O que nós falamos é que nós aumentamos os alelos favoráveis na população. Ou seja, se uma população começa com uma média de, vou colocar aqui, diâmetro à altura do peito, que é um caractere muito importante para nós da Florestal, Hum. é, em média de 30, por exemplo, na próxima geração, na mesma idade, esse caráter ele vai para 35 ou 40, nós temos um ganho
né, a partir de cada ciclo de seleção. Esse ciclo, ele é sempre feito para o eucalipto, é sempre feito através de sementes, então, pelo que você está me dizendo. Olha, Nelson, uma Ou não? excelente questão. Não. Esse ciclo também, se você detectar dentro dessas 30, daquele exemplo que nós demos, 30 progenes, né? Progenes ali, indivíduos ali que cresceram muito no teste, você pode fazer o resgate desse material. Ou seja, você pode voltar até lá aquele campo, selecionar aquele indivíduo e fazer um corte na base do indivíduo ou um corte das árvores, falando muito didaticamente, e coletar os brotos. Né? Aí você faz a enxertia. Aí nós fazemos um processo chamado estaquia. 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 A enxertia é quando você coloca os dois, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Aí, com a coleta desses brotos, nós levamos eles para o que nós chamamos de casa de vegetação, num canaletão, e ele produz milhares de brotos. E aí, cada brotinho produzido por aquela planta será um clone daquele indivíduo. Nós levamos isso para um teste, para saber se realmente aquilo que nós coletamos no campo tem uma relação com a genética do material, evidentemente, né? E aí nós lançamos um clone para plantios comerciais. Pode encurtar um pouco esse tempo. Tá. Existe algum tipo de melhoramento através do DNA? Atualmente, Nelson, nós temos algumas técnicas baseadas em DNA, né? Que nós avaliamos as marcas ao longo do genoma da espécie, sem fazer nenhuma intervenção, e nós fazemos o que nós chamamos de regressão, uma correlação entre o que nós vemos no DNA, que são as marcas de DNA, versus, né, o caráter de interesse, por exemplo, a altura das plantas, ou o DAP, ou o volume. E aí nós tentamos detectar por todo o genoma dessa planta essas marcas que são, de certa forma, mais ligadas a esses caracteres de crescimento. É um processo que nós chamamos de seleção genômica. Ele não é um método tão trivial, no entanto, ele vem sendo utilizado já para eucaliptos, já vem sendo feito para eucaliptos, e também o que nós já temos visto, né, que está super consolidado, é isso para melhoramento animal, gado, por exemplo. O gado já nós temos esse processo bem estabelecido, e agora sendo estabelecido para os eucaliptos. E o que você pode me dizer sobre a técnica CRISPR? A técnica CRISPR é uma técnica que vem sendo, né, colocada aí no mercado há alguns anos. Eu desconheço algum trabalho de CRISPR com os eucaliptos, mas é uma técnica de edição gênica. Isso. Não é uma técnica de pôr um gene exógeno dentro da planta, como seriam os transgênicos, mas sim manipular algumas... vamos dizer, manipulando algumas bases nitrogenadas, fazendo com que aquele gene ele se torne um gene melhor na planta. Melhor, mais resistente, né? Mais resistente ou mais produtivo. Professor, quais são os tipos de melhoramento genético que existem? Olha, Nelson, para o eucaliptus, existem alguns tipos de melhoramento, né? Nós dizemos assim, o melhoramento clássico, né? Aquele melhoramento que, como eu expliquei, nós vamos lá no campo, selecionamos as melhores progenes, fazemos testes de progenes e dali a gente vai selecionando para aumentar essa produtividade. Também, né, dentro desse melhoramento, nós temos muitas técnicas, né, desse melhoramento, mas também nós poderíamos citar o melhoramento molecular. Atualmente, muito se tem falado do melhoramento molecular, que é a utilização de técnicas ali moleculares para a obtenção de uma planta mais produtiva. Entendi. E dentro desse processo todo, quais são as estratégias básicas de conservação genética? De conservação? Muito bem. Atualmente, Nelson, muito boa sua pergunta. Atualmente nós temos assim uma certa dificuldade de importar materiais de fora, ou seja, da Austrália. Porque o pessoal da Austrália, eles fizeram lá um tipo de conservação do seu material que impede que nós coletemos
sementes das populações. Mas nós não precisamos disso mais. Nós temos no Brasil uma quantidade de espécies e de populações, né, como nós chamamos de procedências dessas espécies, muito alta, né? E nós fazemos a conservação dentro, por exemplo, de instituições públicas ou privadas, em processos chamados de pomares de sementes, onde nós guardamos, né, nós conservamos o material genético e utilizamos esse material genético para ser utilizado em programas de melhoramento. Então, nós temos desde as populações bases guardadas, né, dentro das empresas, dentro das universidades, as procedências guardadas, e também a Embrapa Florestas, né, em Curitiba, na verdade, numa cidade, Colombo, ali próximo de Curitiba. Conheço Colombo. Colombo, lá na Embrapa Florestas, eles têm a conservação por sementes, é um importante órgão de conservação. Poxa vida, bacana. E quais são os fatores genéticos que estão ligados ao melhoramento genético? Olha, cá entre nós, Nelson, né? Nós poderíamos ter um melhoramento sendo feito de uma forma um pouco mais facilitada se os nossos caracteres de interesse, como a produtividade, eles estivessem sendo controlados por genes menos complexos. No entanto, o melhoramento florestal, que visa produtividade, qualidade da madeira, ele está estritamente relacionado àqueles genes, há muitos genes espalhados pelo genoma da espécie, ou seja, não é um ou não são dois genes apenas que controlam a produtividade, mas são dezenas de centenas de genes que juntos, em pequenos efeitos, cada um com seus pequenos efeitos, controlam a produtividade né, dos eucaliptos e da maior parte das culturas aí que nós conhecemos. Então, nós temos aí que gerar recursos humanos, como os alunos, né, versados em melhoramento, para fazer esse melhoramento de uma forma mais eficiente. Professor, em se tratando de melhoramento genético, qual estado da nossa federação é o mais avançado nesse sistema de melhoramento e especificamente para os eucaliptos? Olha, Nelson, é muito boa a sua questão. Hoje em dia, nós não temos mais condições de levantar apenas um estado como sendo o estado que tem a detenção de melhor programa de melhoramento. Aquele potencial melhor. Exato. Nós temos espalhado pelo Brasil, Espírito Santo, Bahia, Estado de São Paulo, né, Rio Grande do Sul, Paraná, grandes polos de melhoramento, Santa Catarina, grandes polos de melhoramento. Então, cada polo de melhoramento desse, dentro das empresas ou dos institutos de pesquisa, o que acontece é que nós temos o melhoramento para populações que elas se desenvolvem bem naquela região. Por exemplo, nos estados de frio, né, nos estados do sul do Brasil, existem populações sendo melhoradas para a tolerância a frio. No caso da seca, também, nos estados que chove menos, né? Então, nós temos polos espalhados pelo Brasil, grandes polos de melhoramento espalhados pelo Brasil. O que eu posso te dizer é que o Brasil é um país com detentor da maior parte do melhoramento de eucaliptos do mundo. Nós conhecemos as técnicas, nós sabemos fazer melhoramento de eucaliptos e de pinos. Poxa vida, interessante. Esse dado é muito importante. Exato. Qual o principal problema decorrente do melhoramento genético? Se é que tem algum, né? Olha, Nelson, eu não consigo citar nenhum problema decorrente do melhoramento genético. Talvez existiria algum problema relacionado a tecnologias, né? Por exemplo, como a dos transgênicos. Mas dentro do melhoramento florestal, eu não vejo nenhum problema, né? Nós conseguimos fazer melhoramento ali sem intervir no meio ambiente. Nós fazemos melhoramento assim com técnicas muito pouco invasivas. Não tem nenhum problema. Entendi. Professor Evandro, cá entre nós,
Qual a diferença entre transgênicos e melhoramento genético? Bom, cá entre nós, Nelson, uma excelente questão. Veja, o melhoramento, como eu disse até agora, que foi, né, os processos aí que nós estamos conversando, que é a partir de seleção, a partir de plantios daquela mesma espécie em outros locais para seleção, até agora nós não fizemos nenhuma intervenção biotecnológica. Nós simplesmente estamos fazendo o que vem sendo feito há milhares de anos, né, pelas pessoas, né? Por exemplo, quando nós vamos né, por exemplo, se nós pensarmos ali no tomate, que é uma cultura que todo mundo tem acesso, todo mundo vai no supermercado e seleciona lá os tomates. Nós estamos fazendo exatamente o que a dona de casa faz. Nós vamos na população e selecionamos os melhores indivíduos, sem nenhuma intervenção biotecnológica. Os transgênicos, no entanto, eles já são indivíduos procedentes de uma intervenção biotecnológica. No indivíduo transgênico ou transgênico, naquele indivíduo tem um gene que não é da espécie. Tem um gene, por exemplo, que é de uma bactéria, né, que está sendo expresso pelo transgênico naquele momento para se livrar de uma praga ou para ser tolerante ao glifosato, né, ao herbicida. Então, Nelson, o melhoramento, diferente dos transgênicos, ele não interfere de forma alguma com o nosso organismo com material exógeno. No caso dos transgênicos, daí sim. Daí, por exemplo, tem muitas pesquisas já avançadas dizendo que o transgênico, né, o evento transgênico de eucalipto, ele não tem nenhuma interferência, por exemplo, no mel que nós vamos comer a partir do mel originado de plantios transgênicos. Mas a grande diferença é essa. Um tem uma intervenção biotecnológica, que são um ou mais genes colocados ali dentro do genoma do eucalipto, que não são dele, e o outro são como nós fazemos ali a seleção desde os primórdios de agricultura. Curiosidade, o eucalipto ele serve, além de se fazer celulose, para mais o que? Mel também, o senhor comentou agora aí. Sim. Quais são as outras culturas que que provém dele? Olha, nós temos, como eu disse, né, ali a produção de celulose, que é o carro-chefe, né? Depois nós temos a indústria siderúrgica também, que utiliza a madeira de eucaliptos para né, fazer a energia para fazer o aço e tal. Nós temos também para estruturas de madeira, por exemplo, para casas, né? Nós utilizamos as madeiras tratadas, por exemplo, madeira tratada de eucaliptos, para fazer as estruturas das casas. Nós também utilizamos as madeiras dos pinos para fazer móveis. Nós, então, temos tanto madeira de eucalipto, madeira de pinos, para fazer chapas de madeira. Então, nós costumamos, na Florestal, Nelson, nós brincamos que a madeira está na nossa vida desde o momento que a gente nasce até o nosso último respiro. Então, nós temos ali uma infinidade de processos, né, que os eucaliptos ou os pinos entram. Eu, particularmente, tive uma empresa de embalagens de madeira e eu utilizava muito pinos para fazer os pallets, as embalagens. Os pallets, exatamente. Quais são os tipos de eucalipto que existem? Nós temos, falando assim, bem didaticamente, nós temos aproximadamente 600 espécies de eucaliptos. Uau! Nós temos então não precisa listar, não vai dar tempo. Mas os importantes, por exemplo, os importantes que são tolerantes a geadas, nós podemos citar o Eucalyptus bentame. No estado de São Paulo, nós utilizamos principalmente dois eucaliptos, o Eucalyptus grandes e o Eucalyptus urophila. Aí, a partir disso, Nelson, nós fazemos o cruzamento entre essas duas espécies, gerando, por exemplo, o Eucalyptus urograndes. Então, nós temos aí uma dezena, uma centena de eucaliptos. E o Eucalyptus globulus existe também? Existe o Eucalyptus globulus, sim, existe. O Eucalyptus globulus ele está mais relacionado à hibridização. Então, nós utilizamos esse eucaliptus para fazer híbridos, para utilizar esses híbridos. Ah, legal.
Poxa vida, professor Evandro, o tempo passou assim, voou. Sua didática é Verdade, Nelson. muito interessante. Muito Muito obrigado obrigado. aí, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nossa entrevista assim passou como um raio, foi muito bacana. Eu gostaria agora que o senhor deixasse aí o seu contato para quem quisesse entrar em contato contigo aí e Claro. também deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores. Claro. Nelson, eu fico muito honrado de estar falando para o seu canal. É um canal que eu já acompanho há muito tempo, eu gosto Muito obrigado. bastante. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal no Cá Entre Nós, que são vídeos extremamente curiosos, importantes, Muito né, obrigado. assuntos muito atuais. O meu contato você deixou aí gentilmente, né, evtambarucci@unicentro.br. E uma mensagem que eu deixaria assim, para os entusiastas é sempre acreditar naquilo que você faz bem. Se você tem um sonho, se você tem a vontade, por exemplo, de trabalhar com melhoramento florestal, procurem aí os grandes formadores de recursos humanos, no Brasil nós temos alguns, para se versar melhor no conhecimento, né? Que é muito interessante realmente. É muito apaixonante o melhoramento florestal. Muito obrigado. Agradeço muito, Nelson. Muito obrigado. Bom, pessoal, hoje conversei com o professor Dr. Evandro Tambarucci. A semana que vem teremos uma nova entrevista sugerida por você, você que nos segue aí nas nossas redes sociais e também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, como o doutor Evandro disse, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está dando uma passeada aí no canal, dá aquele like que é importante para a gente. E comente e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.